Suspeitos de hackear celular de Moro depõem a Polícia Federal em Brasília. Promotoria aponta venda casada em cobrança de taxa de iluminação pública. Bolsonaro diz amar o Nordeste em inauguração na Bahia. Proposta na Câmara pode aumentar para 21 o número de vereadores em Presidente Prudente. PGR recorre da decisão de Toffoli que suspendeu dados do COAF. Prefeito Nelson Bugalho veta a publicação de atas de conselho da Prudenco. E a divulgação dos estudos que apontam locais para os radares aqui em Prudente. 11 horas e 5 minutos, o Conexão Prudente está no ar. Conexão Prudente. É a quarta-feira agitada aqui no seu rádio, também no seu Facebook, também no seu YouTube. Obrigado a você que nos acompanha, cada dia maior a audiência e a participação. Você está convidado a falar de vários assuntos, entre eles os que a gente acabou de citar aqui na escalada do programa, nos destaques, pelo telefone 18996333398. E olha só, uma investigação da Polícia Federal em Brasília prendeu alguns suspeitos de serem aí os hackers que invadiram o celular de Sérgio Moro e possivelmente de outras autoridades brasileiras. A gente começa com essa notícia que a Alexandra Fiore vai trazer, o Jonatas Caetano já está posicionando, porque os suspeitos de hackear os celulares lá em Brasília depõem a Polícia Federal. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Os 4 suspeitos de invadir e roubar mensagens de celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foram transferidos na noite desta terça-feira para Brasília. Eles foram presos pela Operação Spoofing e já prestam depoimento na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. O interrogatório começou por volta das 8 horas da noite. A polícia confirma a identidade dos 4 suspeitos, 2 deles presos na cidade de São Paulo, um em Araraquara e outro em Ribeirão Preto. A ação foi determinada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. A operação foi batizada de spoofing, que significa falsificação tecnológica, que procura enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável. A Polícia Federal já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça e também irá investigar uma suposta invasão no celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Conexão Prudente. Conexão Prudente. E olha só, 11 horas e mais 8 minutos, 2 dos 4 presos ontem pela Polícia Federal por suspeitas de ataques hackers, que a gente acabou de noticiar, eles podem aí, eles eram amigos e já foram presos juntos anteriormente. Veja só, os amigos Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, e Gustavo Henrique Elias Santos, que usava o nome de Guto Dubra, que trabalhava como DJ. Em maio de 2005, os dois foram detidos com outras 2 pessoas no Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina. E, segundo o site, a cidade onde Araraquara. Eles são lá de Araraquara, apesar que foram presos em São Paulo, mas teve mandado de busca e apreensão na casa da mãe de um deles. Gustavo foi ouvido e liberado, mas Delgatti foi preso por falsidade ideológica depois de apresentar carteira falsa à Polícia Civil de São Paulo. No carro usado pelos dois, a Polícia de Santa Catarina localizou armas e munições. Gustavo havia sido preso antes, em 14 de janeiro de 2013, por receptação de uma caminhonete Hilux avaliada em R$91 mil. Então, já havia sido preso em Araraquara. Só gente boa, hein? E a polícia também apreendeu munições e falsificações de armas no apartamento dele lá em Araraquara. Em 2015, o Gustavo foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Já Delgatti tem um histórico maior de problemas com a justiça, que ele pagou uma conta de hotel em Piracicaba com um cartão de crédito
de um homem de 75 anos, quer dizer, um cartão clonado de outra pessoa. Então, veja só, hein, esses dois são aí conhecidos dos meios policiais, né? Se fossem de Prudente, o Geraldo Gomes já deveria saber a capivara desses dois, desde lá do comecinho mesmo, capivara daquelas gigantescas. E no perfil do Twitter de Walter Degatti Neto, né, um dos presos ontem pela suspeita do ataque hacker contra as autoridades, foi reativado recentemente, na mesma época em que começaram os vazamentos de mensagens atribuídas a integrantes da Lava Jato. No perfil, Degatti compartilhava ataques à Lava Jato e ao governo Bolsonaro, alguns de figuras públicas da esquerda, como o deputado Paulo Pimenta do PT ou o sociólogo Emir Sader. Em notícias baseadas no vazamento das mensagens a partir do site Intercept Brasil, Degatti é filiado ao DEM de Araraquara. Veja só, um dos suspeitos aqui de ataques hackers ao Sérgio Moro seria filiado ao DEM. A publicação, fixada no alto da página de Degatti, é um trecho de um pronunciamento com críticas pesadas feitas pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o ministro Gilmar Mendes, aos integrantes da Lava Jato por causa de uma fundação que iria ser criada para combater a corrupção, usando aquele dinheiro da multa da Petrobras. Durante o julgamento sobre os limites de atuação da Justiça Eleitoral em 14 de maio, Gilmar chegou a chamar os procuradores da Lava Jato de cretinos, abre aspas para Gilmar Mendes aí, por causa da intenção de usar o dinheiro da fundação. Então tá aí, são 4 suspeitos que foram presos e mandados de busca e apreensão, vão depor, as coisas ainda vão ser mais esclarecidas, Divaldo. Mas, pelo menos, essas pessoas têm um passado no crime organizado, eu não sei, mas no crime, né? Agora, não deve ser tão organizado assim, né? Porque já é a segunda vez que eles são pegos. Exatamente. Então, tá muito claro que tem algo por trás disso e que é uma ação muito mais política do que jornalística. Eu sempre tive essa impressão, Bruno, e relatei aqui no programa já em diversas ocasiões, que no meu entendimento isso daí tem um único propósito de tentar criar um discurso de vítima da sociedade para o ladrão de Curitiba. 11h12. Tudo leva a crer que essas ações são para tentar soltar o Lula, mas eles esquecem que quando você faz algumas ações para proteger, você acaba protegendo criminosos em geral, né? Então precisa sim ter muito cuidado quando fala disso. Mas é um caso que acabou vindo à tona, essa prisão agora, né? Ontem, então nós teremos ao longo da semana mais informações e estaremos em cima, até porque também divulgamos aqui já essa semana que o celular do ministro Paulo Guedes também foi interceptado, né? Precisa ser apurado, não tem condições dos criminosos agirem assim. A gente acha, né, o pessoal muitas vezes acha que é legal, né, ter informações aí privadas e tal, mas imagina se fosse o seu celular, né? Acho que as pessoas não ficariam felizes com isso não. 11h13 e agora um assunto que está dando muito o que falar em Presidente Prudente. A promotoria aponta a venda casada na cobrança da taxa de iluminação pública na cidade e vai ser suspensa, Divaldo. Afinal, como é que vai ficar essa situação da taxa de iluminação pública? E para a gente explicar, hoje as pessoas pagam de duas maneiras, mas tem aqueles que não pagam. Esclareça isso melhor, porque o pessoal não está entendendo, não. É verdade, Bruno. Nós temos a contribuição de iluminação pública, né, como uma grande polêmica aí na cidade. No ano passado, inclusive, houve um aumento significativo de até 600%, e com a alegação da prefeitura de que ela tinha um déficit que seria em torno de metade, né? Ela teria que arrecadar 2 vezes aquele valor que ela arrecadava até então. E aí ela propôs um aumento de 600%, até 600% em alguns casos. E foi aprovado pela Câmara. Naquela ocasião, a Câmara recebeu o aviso de que diversos pontos da lei eram inconstitucionais, que era a progressividade na cobrança, o fato daquele tributo não poder custear a expansão da rede, nem a modernização dela, e diversos outros pontos. Esse ponto aqui da venda casada não estava, mas agora o vereador Mauro Neves acionou
o Ministério Público, fez uma denúncia junto ao Ministério Público, e o Ministério Público acatou isso daí e está defendendo agora que a cobrança da iluminação pública, ela não pode vir junto da conta de energia elétrica, que isso daí seria uma venda casada. Você não tem como pagar um e não pagar outro, você teria que obrigatoriamente pagar os dois. E para quem não sabe como funciona essa cobrança de iluminação pública no município, nós temos as pessoas, primeiro, que não pagam, seja porque existe alguma previsão legal disso, alguma isenção. Nós temos as pessoas que não pagam por falta de existir uma lei que faça a cobrança dessas pessoas, e nós temos as pessoas que pagam pela conta de energia elétrica e aquelas que pagam pelo IPTU. Então, quando não tem construção averbada na prefeitura, paga-se pelo IPTU do imóvel. E isso daí é um valor muito pequeno. Quando tem uma ligação de energia elétrica no imóvel construído, você paga conforme a quantidade do seu consumo de energia elétrica no seu imóvel. Então não importa se você o custo da manutenção da energia elétrica está sendo cobrado conforme o custo que você tem com a sua conta de energia elétrica. Esse é o ponto da venda casada alegado pelo Ministério Público e pelo vereador Mauro Neves. E agora vem a boa notícia, né? Tem as pessoas que conforme a faixa de consumo lá, que são de baixa renda, né? Não pagam também. Mas aquele que não tem ligação de energia elétrica, seja qual for o tamanho do imóvel e qual for a renda da pessoa, se o imóvel estiver fechado, ele continua exigindo que exista iluminação pública na frente dele, Bruno, Jonatas e ouvintes. Mas ele não paga, porque ele tem uma construção averbada, então não vai a cobrança no IPTU. E ele não tem a ligação de energia elétrica, então também não vai na conta de energia elétrica. Ou se o consumo dele também for inferior a 50 kW, também não paga nada. Esse é o grande problema. Inclusive nós estamos com um projeto, uma sugestão de projeto de lei para mudar isso daí, para que a cobrança ela seja por unidade e venha no IPTU de todo mundo. Aí acaba com esse problema da venda casada, acaba com o problema da progressividade e passa a exigir que cada um pague a iluminação pública conforme o tamanho da frente do seu imóvel, que é o que exige mais ou menos iluminação pública, Jonatas. Ô Divaldo, eu sou a favor dessa questão, exatamente isso. A metragem que tem que ser considerada, veja vocês, não adianta considerar a área do seu terreno, a área da sua casa, né? Não adianta você considerar o que a casa tem de fundo. O que importa para a iluminação pública, na minha opinião, é que se tenha a consideração da metragem de frente. Vamos dizer que sua casa tem lá 10 metros, 8 metros, 12 metros de frente. É referente a essa metragem. Por quê? Você estaria ali ocupando, ou sendo, entre aspas, responsável pela taxa de iluminação daquele trecho, né? Daquela frente, que é onde tem a iluminação pública. Porque se a sua casa for comprida, o terreno for lá fundo e tal, não tem iluminação pública, né, no fundo. Então a questão é a frente. Então eu acho que teria que ser proporcional e todo mundo precisa pagar e não pode ser venda casada. Até para a gente considerar aqui, a Energisa se manifestou e disse que a assessoria de imprensa adianta que não foi notificada e aguardará o procedimento para emitir um posicionamento. Foi a mesma coisa que disse a prefeitura para o portal Prudentino, tá certo? Exatamente. E essa questão aí, existem diversos processos na justiça que questionam essa lei municipal de iluminação pública e alguns deles foram vitoriosos. E o mais importante disso tudo, que a gente sempre alerta, é que a lei de imposto, né, a prefeitura precisa desse dinheiro para pagar a conta, só que ela cobra do jeito errado e cobra às vezes mais do que deve. Isso gera uma insegurança jurídica e a pessoa judicializa a questão, leva para a justiça. Aí ela ganha. E o que vai acontecer, Bruno? Quem está pagando vai ter que pagar ainda mais. Então é urgente que nós tenhamos a discussão de uma alternativa dessa lei que seja constitucional, que seja legal e que não faça a cobrança indevida de ninguém. 11 horas e 19 minutos. E agora quem vai trazer uma informação pra gente é o Geraldo, não, foi o Joilton Carlos, né, Jonatas? Que a partir de agora, menores de 18 anos, não. Veja só, eu acho que as coisas também tem que ter um pouco de bom senso.
mas as coisas também, as pessoas precisam entender, não é bem assim, né? As pessoas precisam entender que faz parte, isso para mim é cultural, que as crianças não são crianças. Eu acho que pelo menos acima de 14 anos, né, já tem essa possibilidade de ajudar. Então, não vão mais poder, menores de 18 anos, trabalhar com feiras livres, mesmo sendo filho do feirante. Vamos acompanhar com o Joelton Carlos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Muito bem, ouvintes da 101 FM da Prudente AM, estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente, Carlos Casagrande. Casagrande, como que é esse TAC, o termo de ajuste de conduta, que a Prefeitura fez com o Ministério Público sobre a questão de menores trabalharem nas feiras livres de Presidente Prudente? Olha, Joelton, foi feito como você mesmo disse, foi feito um TAC entre o município e o Ministério Público do Trabalho, né? Que tem uma lei federal que diz que menores de 18 anos não podem trabalhar em algumas atividades, né? E ali, nessa lei, elenca todas essas atividades que não podem. Entre essas atividades está a Feira Livre, né? Está a Feira Livre. Então, nós recebemos agora, essa semana, um comunicado, uma decisão do Ministério Público, e essa decisão é pautada em cima do TAC que foi assinado, né, que isso fique muito bem claro, e também em cima de uma lei federal que menores de 18 anos não podem trabalhar em feiras livres. Então, o que nós estamos fazendo a partir já de sexta-feira passada, nós já estamos fazendo. Nós estamos notificando todos os feirantes, né? Estamos pegando, na verdade, um termo de compromisso de todos os feirantes, banca por banca, né? Em que eles vão ficar cientes de que menores de 18 anos não podem trabalhar na Feira Livre. E no caso do descumprimento, o que pode acontecer com o feirante? Olha, diante do descumprimento, aí pode haver a cassação do alvará do feirante, né? E neste caso, todos já foram notificados ou ainda está acontecendo essa notificação? Não, nós estamos notificando ainda porque nós temos 30 feiras livres em Presidente Prudente, são 26 feiras livres e 4 feiras da Lua, que é um projeto do governo federal. São 30 feiras que envolve em torno mais ou menos de 250 a 300 feirantes, né? Então nós estamos esperando. Nós já começamos na sexta-feira com esses termos de compromisso e agora ao final dessa semana agora nós pretendemos encerrar, né? Fazer com todo mundo, devolver isso, comunicar isso ao Ministério Público do Trabalho, que foi realizado essa tarefa, e com isso vai ter a fiscalização como sempre teve, né? Na verdade, os fiscais da feira, eles atuam em todas as feiras, porque eles não fiscalizam só isso, eles fiscalizam também as atividades, né? Então nós estamos esperando só terminar tudo, né, de uma forma igualitária, aí começar um trabalho de verificação, não digo nem de fiscalização, mas de verificação naquelas barracas que não podem trabalhar menores de 18 anos. Informações de Joelton Carlos para o jornalismo da 101 FM da Prudente AM. Conexão Prudente. 11 horas e 23 minutos, 11h23. Divaldo, com quantos anos você começou a trabalhar, mas não assim, trabalhar em mina de carvão, falando pra ajudar, né, fazer alguma coisa para descobrir como é que é labutar, que é tão legal e importante? Começar a ganhar algum dinheirinho pra comprar a bala, essas coisas, né? A bala de doce, tá? Não é? Olha, eu desde bem menino, uns 10 anos, já lavava um carro da minha mãe pra pegar uns 5, uns 10. Comecei a ganhar uma graninha melhor quando comecei a mexer com site de internet aos 13 anos. Não virei bandido por causa disso daí não, viu? E você, Jonas Caetano? Eu comecei a trabalhar, Bruno, aos 12 anos de idade. E trabalho até hoje, nunca parei de trabalhar. E isso também não me fez virar um marginal, não desvirtuou o meu caráter. Pelo contrário. Pelo contrário, me ensinou o valor do trabalho, o valor de ser uma pessoa honesta. Porque eu comentei isso aqui hoje de manhã, nós estamos criando, Bruno, com esse monte de proteção, uma geração sem limites. Onde tudo é permitido,
Ou seja, o adolescente ele não pode trabalhar, ele pode escolher o seu presidente da república. Ele, que tem muitos garotos aí com 14, 15, 16 anos já são pais. Com 15 anos ele pode matar, mas não pode ir preso. Então, ou seja, então trabalhar não pode. Nesse país, é como a gente comentava nos bastidores, Bruno, nesse país você é praticamente impossível você ser honesto. Eles te incentivam a fazer a coisa errada. Acontece assim, Jonatas, eu vou falar pra você, eu comecei com 14 anos e graças a Deus eu não tinha que colocar o dinheiro em casa. Até falo pra você, o primeiro aparelho celular, né, que eu tive na vida, eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Isso foi muito importante pra minha vida, né? Não desmereceu em nada, era um trabalho, não era todos os dias, não era com horário até tarde, mas ajudei sim meu pai, não só com esse trabalho que foi até, eu falo pra você, eu comecei fazendo TV oferta na televisão com o Mário Bros, meu grande amigo de Araçatuba, um abraço pra ele. Eu comecei fazendo TV oferta com 14 anos. Depois o meu pai teve um restaurante, ajudava na cozinha. Sábado à noite, eu tinha 14, 15 anos, eu ia pra cozinha e não era problema nenhum. Não era insalubridade, não tinha problema nenhum de estar exposto a nada. Eu tava com os meus pais ali, ajudando com o maior prazer do mundo, né? Se eu não tivesse com eles, o que eu poderia estar fazendo? Poderia estar num boteco bebendo cachaça com 15 anos. Que a gente sabe que muita molecada de 15 anos... Aí eu já não teria chegado a esse ponto, mas tomar uma ali eu poderia. E eu não tava, eu tava ajudando, trabalhando. E falo pra você, trabalhei muito pouco perto das pessoas, a maioria trabalha muito mais do que eu trabalhei nessa época. Mas eu vou falar, dos grandes radialistas que eu conheço, que hoje tem 60, 70 anos, que tem 50, 65 anos de profissão, os caras começaram com 15 anos, 14 anos sendo discotecário. Os grandes jornalistas começaram entregando jornal com 14 anos, né? Então, poxa vida, vamos lembrar um pouquinho do passado. Eu acho que precisa proteger sim as crianças, né? Não pode também você deixar trabalhar, ter horário assim rígido e tal. Agora, a molecada mais de 16 anos, tá proibindo marmanjo, ajudar o pai na feira, quer que faz o quê? Quer que deixa o moleque de 16, 17 anos dentro de casa? Você acha que ele vai ficar dentro de casa? A Rita Galindo, ela repercute aqui dizendo que essa lei é um absurdo, que muitos adolescentes adorariam ter o seu próprio dinheirinho, né? Então, realmente é isso daí. Você não é uma questão de explorar a criança, o trabalho infantil, mas é uma questão da pessoa começar a ganhar a sua independência. Aqui, ó, o Marcos Batista dizendo que um adolescente pediu emprego a ele várias vezes e ele não pôde dar em razão da idade. E ele acabou se envolvendo com drogas e foi assassinado. Veja só, foi uma vida. Que o nosso ouvinte, quem que foi o ouvinte? Marcos Batista. O Marcos Batista, ele queria contratar um adolescente, não pôde contratar pela legislação. O rapaz perdeu nas drogas e hoje não tá mais entre nós. Então, olha onde que chega. Eu acho que assim, isso existe uma questão aí. Para se isentar da responsabilidade de fiscalizar esse trabalho, entre aspas, essa ajuda que a criança faz ali com a família, o Estado, ou nesse caso, o município, né, Jonatas, ele quer proibir. Mas isso aí é se isentar e fugir da própria responsabilidade. Porque os órgãos competentes têm que ir lá ver se a criança não está em situação de risco. É isso, Jonatas, situação de risco. Se não tiver... que mal tem, é muito mais saudável estar ajudando os pais, é lógico, não pode ser de madrugada, né? Não pode pegar peso, tem várias restrições, mas para isso tem órgãos que podem fiscalizar. Outro ouvinte nossa, minhas duas filhas, quando adolescentes, trabalharam na feira como garçonete de pastel. Adoravam fazer isso e não atrapalhou os estudos dela. E tem também o outro Marcos aqui dizendo que vai perguntar pra minha mãe se eu lavava mesmo o carro quando era pequeno. Nós vamos perguntar, como é o nome da mamãe, Edivaldo? Neuza. Dona Neuza, um abraço pra senhora, viu? E a gente vai perguntar se realmente ele fazia isso tudo aí, viu? Mas parece que sim, porque o Edivaldo é um cara muito... um cara bacana aí, do bem, entendeu? Mas, ô Edivaldo, então, realmente é um caso que é preciso ser revisto. E quem que a proposta, o Joelto trouxe pra gente, nós vamos... Esse é um termo de ajustamento de conduta. Foi a promotoria que pediu. Foi a promotoria do trabalho. Veja só, então assim, talvez até a promotoria da juventude tem mais responsabilidade sobre isso, né? Então, vamos rever, né? A promotoria poderia rever esse caso, pelo menos
liberar até 16 anos com alguns, como é que eu digo? Obrigações, ressalvas, restrições. Tem mais um comentário aqui do Everton, Everton Castro, ele está dizendo que desde os 12 anos ele trabalha na loja do pai dele e isso também não atrapalhou em nada a vida e os estudos dele. Ô, Bruno, então, tá só para colocar uma coisa que a Bia falou aqui, que a gente sempre ouve, né, por aí, e é aquela história, mente desocupada, usando até o exemplo que o Divaldo colocou aí, mente desocupada é a oficina do capeta. Realmente, Jonatas, não é legal. Então fica aí a nossa opinião, os ouvintes também. Não é demérito pra ninguém começar a trabalhar um pouquinho mais cedo. Não é aquele trabalho, né? Assim, é ajudar o pai. Se você tem uma prova, o pai vai deixar você em casa estudar. 11 horas e 30 minutos, mais conhecido como 11h30 da manhã. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Esporte Padrão, as informações do esporte local, regional e nacional de uma maneira divertida e objetiva. Esporte Padrão, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, na Prudente AM 1070. Esporte Padrão, na Prudente AM 1070. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 32 minutos, estamos de volta e o intervalo foi das nossas experiências de trabalho com menos de 18 anos, viu, pessoal? Não é demérito pra ninguém, não. 11h32, Divaldo, quem que está com a gente neste momento, ao vivo? Everton, vereador Mauro Neves, a Lu, lá do Cremonese, Roberto Scalon, Suzana Prioste, Marcos Batista, nós temos aqui também o Maicon, o Matheus, o Marcos, Lucas, todos acompanhando aqui a Rádio Prudente pela internet. Jonatas Caetano, para quem que vai ser o abraço hoje, hein? É um abraço pro vereador Mauro Neves, que amanhã nós vamos trazer a fala do vereador sobre essa questão da iluminação pública aí que nós comentamos. Nós vamos trazer, eu vou estar com o vereador hoje à tarde, também para o presidente da Câmara, o vereador Demerson Dias, que está sempre nos atendendo, sempre na sintonia, também para o doutor José Bezerra de Moura, sempre ouvindo a Prudente AM, ouvinte assíduo aqui também da nossa emissora, Bruno. É isso aí, Jonatas Caetano. 11 horas e 33 minutos para você que está aqui no Conexão Prudente. O WhatsApp é o 18996333398. Estamos ao vivo no facebook.com/prudenteam e a reprise também no YouTube, na página da Prudente AM no YouTube. Você acompanha a nossa transmissão. E agora é um momento da gente falar sobre essa proposta. Veja só, o munícipe entregou uma proposta na Câmara para aumentar as vagas de vereadores. Podemos chegar a 21 vereadores, né? Eu acho que ele tem algum interesse em assumir uma dessas vagas para querer aumentar.
Hoje, Divaldo, cada vereador custa ao município R$1.600.000 por ano, né? E você imagina aumentar para 21? Esse daí é o custo para aumentar para 21, né? Ah, tá bom, para 21. Isso, dá em torno de 16 mil cada um por mês, né? O munícipe, ele pediu para não divulgarmos ainda o nome dele, né? Ele vai fazer isso no momento apropriado, mas nós conseguimos o contato com ele e ele colocou algumas razões aqui para isso, né? Ele coloca no requerimento dele que ele é residente em Presidente Prudente, que hoje nós temos 13 vereadores e que a cidade cresceu muito e que dessa forma nós precisamos ter mais vereadores para que a população seja melhor representada. Ele cita inclusive que diversos projetos que foram aprovados em desfavor, né, contra o interesse da população, poderiam ser evitados se tivéssemos mais vereadores, porque nesse caso nós poderíamos ter mais pessoas ali votando contra esse pedido. Ele também argumenta que a Justiça Eleitoral ela permite que a cidade de Presidente Prudente tenha até 21 vereadores, porque dentro da legislação eleitoral nós temos lá, conforme a população de cada município, né, a quantidade máxima de vereadores que a cidade pode ter. Então, no caso de Presidente Prudente, entre 160 mil e 300 mil habitantes, que é o caso de Presidente Prudente com 227 mil, nós poderíamos ter até 21. Então ele gostaria de ter mais opções para que ele possa votar e por isso ele faz esse pedido, né? Ele acredita que a população teria maior representatividade se tivéssemos mais vereadores. Jonatas Caetano. Bruno, a questão de Presidente Prudente foi colocado aí, a questão de projetos de lei que são aprovados que são em desfavor da população. Mas eu pergunto, quantas vezes a população comparece por ano à Câmara Municipal? Eu estou todas as segundas-feiras na sessão da Câmara, Bruno, todas as segundas-feiras. E às vezes, os dias que mais dá munícipe é 10 pessoas no plenário. Então a pessoa não sabe a atuação parlamentar de quem ela votou. A pessoa não sabe a atuação parlamentar, ela não sabe o que está em pauta, porque a Constituição diz que o poder emana do povo. Então, se há um projeto de lei que prejudica a população, por que cargas d'água a população não vai para a Câmara pressionar os vereadores? Porque os vereadores são funcionários do povo. Que é muito fácil aumentar o número de vereadores, mas... Agora eu vou dizer a minha opinião sobre aumentar o número de vereadores em Presidente Prudente. Posso até ser a favor, mas que fique claro, com uma condição, que o custo total da Câmara não aumente em 1 centavo e que continue devolvendo a verba como já devolve. Se for assim, problema nenhum. Agora, eu duvido que os atuais 13 vereadores vão aceitar. Por quê? Se aumentar o número de vereadores e mantiver aí a verba for a mesma, o que vai acontecer, Divaldo? Vai diminuir a verba por parlamentar, certo? Exatamente. Nós temos, inclusive, alguns áudios que nós entrevistamos pessoas na rua, Bruno. Acho que a gente pode colocar aí, tá no jeito, né, Jonas? Vamos ouvir, então, na sequência eu faço meu comentário. A opinião dos ouvintes importantíssima aqui no Conexão Prudente. Eu sou a Jéssica Cecília Capasso, do Jardim Balneário, e a minha opinião sobre aumento dos vereadores, eu acho que é errado, pois já tem muito lá e eles estão ganhando muito bem e não estão fazendo o que precisa. Eu sou Demair, do Jardim Panorâmico, Demar Ribeiro. Eu queria saber o porquê aumentar a quantidade de vereadores? Os que estão lá dentro já não estão praticamente fazendo nada para a população nem para a cidade? Olá, bom dia. Eu sou a Cida do Jardim Maracanã. Sobre aumento de vereadores na cidade, eu acho desnecessário. Acho que o que tem que fazer mais, trabalhar mais, e isso sim é o correto. Meu nome é Alcides Pereira. Sobre vereadores, tem que diminuir vereadores, já tem demais, né? Gastando, tem que ter mais renda para o município, para que tantos vereadores? 9 estava bom demais. 11h39, ó, tem ouvinte que quer diminuir. Deixa entrar a proposta lá que vocês vão ver, viu? Nós temos aqui também alguns outros comentários, o Bruno, também nessa linha que o pessoal enviou pra gente, né? Que em geral, o pessoal colocando que gostariam que diminuísse.
Eu compreendo essa colocação do munícipe que solicitou esse aumento, pelo mesmo motivo que você coloca, né, o Bruno. A gente tem uma falta de representatividade, sim, eu diria, a cidade mereceria ter mais representantes, mas o problema é que isso daí dificilmente viria, no mínimo, sem um aumento de gastos da prefeitura, né? Então, em nome da responsabilidade fiscal, em nome da responsabilidade do gasto que nós pagamos essa conta, eu entendo que não seria interessante a gente fazer esse aumento. Exceto, é claro, que se a gente tirasse lá, olha, o vereador ganha R$7.000, então vamos diminuir para R$3.000. Tem 2 assessores, vamos deixar um assessor só, aí o custo total não aumenta, aí podemos colocar 21 vereadores, não tem problema. Agora, aumentar o custo, isso não tem como, né? Então, eu peço que a gente reflita nesse sentido. Se quiser, independente de poder ou não poder ter mais vereadores, eu entendo que a gente tem que respeitar o dinheiro do contribuinte. O dinheiro dos impostos que a gente paga custa muito caro à sociedade, ao cidadão que paga. Então ele tem que ser respeitado. Então, se for para aumentar, que seja feito não aumentando os gastos. Ano passado a Câmara gastou 6 milhões e pouco. Então que não aumente esse gasto. Porque se for para fazer do jeito que está agora, aumentar esses vereadores para 21, nós vamos ter um gasto de mais ou menos R$1.600.000 por ano. E quem paga essa conta é a escola que vai precisar, que vai continuar com situação precária, é a saúde que vai continuar com situação problemática. Vamos relembrar uma coisa, Câmara, uma ação muito bacana da Câmara, que é devolver 1 milhão por ano, Jonatas, é isso? Da 1 milhão e 200, 1 milhão e 200, por mês. Divaldo tá na ponta da língua com esses assuntos. Então, quer dizer, esse valor mensal, esse valor anual está sendo devolvido. Provavelmente, se aumentar o número de vereadores, não vai ter como devolver. E aí nós vamos ter que fechar uma UPA na cidade, não é isso? Um posto de atendimento. É verdade. Na verdade, esse custo daria até maior do que a Câmara tem devolvido, né? Seria em torno de 1.600.000 e a Câmara tem devolvido 1.200.000 para a Prefeitura. Então, tá aí um bom exemplo. Está garantindo, esses R$100.000 estão garantindo que aqueles postos de saúde continuem atuando no turno estendido, que a farmácia também continue atuando no turno estendido. E para aumentar esse custo de vereadores, se não diminuir o subsídio nem quantidade de assessores, vai gastar mais do que está devolvendo para a Prefeitura manter esses postos abertos. Bruno, é a questão também da representatividade, minha opinião, é que o sistema eleitoral brasileiro, principalmente para a vereança dos municípios, é injusta. Porque nós temos um negócio chamado quociente partidário. E nem sempre aquele que é mais votado é o que vai ser eleito. Né? O famoso coeficiente eleitoral. Isso. Na última eleição municipal, eu estava olhando os números de Álvares Machado. Eu vou usar esse exemplo porque foi um exemplo que eu acompanhei. Teve candidato a vereador que teve 480 votos e não conseguiu se eleger. E teve um outro com 158 votos que se elegeu. Sim, é a mesma questão que um tiririca da vida, né? Sem vergonha, tiririca sem vergonha, leva deputados muitas vezes nas costas do mal. E pessoas que podem ser aí do mal, né? Pessoas que você não sabe nem quem são e que tiveram poucos votos. E na época da primeira eleição do Tiririca, Bruno, ele levou junto com ele aquele Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto e o Protógenes Queiroz também, que entrou através dos votos do Tiririca. Eu vejo o seguinte, né? Eu concordo com esse munícipe que nós precisamos de maior representatividade, sim. Nós precisamos ter gente de qualidade eleita, e aí nós temos que fazer também, cada eleitor tem que fazer a sua autorreflexão e ver se está contribuindo para isso ou se está contribuindo para que a gente tenha sempre gente pior nos representando, seja na Câmara daqui de Prudente, seja em qualquer lugar, inclusive estadual e federal, tá? Agora, nós temos também que entender que no nosso papel de cidadão, nós temos que cobrar aqueles que foram eleitos para que nos representem. E finalmente, né, se vai aumentar, e pode, até não sou contra a questão de aumentar,
pelo contrário, a gente tem a maior representatividade sim, mas que a Câmara de Vereadores também proponha a redução do subsídio dos vereadores e a redução do número de assessores, que nesse caso não aumenta o custo. E tem mais ouvintes aí, Edivaldo, falando pra gente ir pro intervalo? Nós temos mais alguns comentários aqui, né? O Marcos Batista diz: será que o munícipe que pediu está querendo se candidatar a uma vaga para vereador? É provável, né? Eu vejo talvez também... Possível, vai. Talvez até não seja tanto interesse nesse sentido, né? Nós temos aqui também alguns outros comentários que foram enviados pelo WhatsApp. A Cristiane: tem que diminuir, eles já não fazem nada de bom lá dentro. Então eu acredito que seja mais nesse sentido aqui. Os comentários estão mais nesse sentido, Bruno, que o que tem não está adiantando, então se vai aumentar, vai piorar. Não, para nós assim, pode aumentar, só não aumente o custo, e aí a gente sabe que é meio impossível. 11h45, intervalo, a gente volta daqui a pouco. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Querido ouvinte, neste sábado aqui na Prudente AM, eu, Toninho Vilas Boas e Ronaldo Vilas Boas estaremos com o programa Auto Rádio Show, tudo sobre o segmento automotivo e sobre saúde. Contamos com sua audiência. Sintonize aqui na Prudente AM, não fique de fora. Venha pra cá você também, Auto Rádio Show, a partir das 10 horas da manhã. Auto Rádio Show. Prudente AM. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h47, o Conexão Prudente está de volta no seu rádio, está de volta no seu Facebook, no YouTube, todos os canais abertos para você participar, 18996333398, ou então facebook.com/prudenteam, prudente.am.br. Divaldo, os ouvintes podem participar também, mandando aí comentários, perguntas, né? Pelo WhatsApp, 996333398, e também pela live que a gente está fazendo. O pessoal está participando muito aqui hoje. Olha só, Divaldo, esse caso, hein? Nós cobramos e o que aconteceu? A prefeitura divulgou a lista, né? O balanço das ocorrências e os estudos com relação aos radares em Presidente Prudente que... Exatamente, já está no site da prefeitura, tá? Podem acessar lá presidenteprudente.sp.gov.br e resumindo, né, os locais em que serão instalados os radares tiveram em 2018 mais de 1.700 acidentes, tendo havido mais de 230 vítimas, tá? Então lá eles justificam cada ponto por que vai ser instalado o radar, e inclusive citando o número de acidentes e de vítimas em cada ponto. Então isso daí é muito importante, é mais uma prestação de serviço da Rádio Prudente AM do Conexão Prudente, Bruno. E já vamos fazer o seguinte, como fizemos em primeira mão, a lista da localização dos radares foi dada aqui pela gente, colocou no Facebook da Prudente, a lista que rodou a cidade toda saiu daqui, foi a primeira vez que a gente divulgou, foi a primeira mão que a gente divulgou. E agora eu já vou passar para a Bia, essa é a produtora que está aqui com a gente, Beatriz Aiello, já fazer o crédito também, e ela vai subir no nosso Facebook a listagem de acidentes e de vítimas por local do radar, tá certo, Bia? Ela vai pegar as informações com a prefeitura e vai colocar também no Facebook da Prudente AM.
Maravilha. Isso daí, nós temos que agradecer aí para o secretário Adalto, né, que esteve aqui conosco na quinta-feira e assumiu esse compromisso de divulgar, e ele cumpriu aquele compromisso que ele assumiu. Exatamente, o secretário Adalto cumpriu. No final de semana ele ainda falou com a gente para a gente corrigir a questão da lombofaixa, e muito obrigado. Importante quando os secretários e o poder público se propõem a esclarecer a população, mesmo que é um assunto polêmico. É o famoso dar a cara a tapa, e isso a gente admira mesmo. 11h49, agora vai dar um problema, Divaldo. Eu estava vindo hoje para a emissora de manhã, e na Avenida Manuel Goulart, na rotatória da Manuel Goulart com a Washington Luiz, né, um pouco antes ali. E eu estava a 58 por hora, para dizer. Não, exatamente, eu estava com o ponteiro cravado ali no 60 por hora, tá? Como o carro marca um pouquinho acima, eu devia estar uns 57, 58 por hora. Quando olho, né, no meu espelho e tem um carro desesperado para me passar, eu não tenho problema nenhum, né? Saí para a direita e deixei o carro passar. Quando olhei, Divaldo, o carro deveria estar a mais de 80 por hora, muito rápido, porque eu estava a 60 e ele se distanciou. Adivinha de onde que era o carro? Não vai me dizer que era da prefeitura. Não vai me dizer não, ele é da prefeitura e da Secretaria de Obras. Gol branco, que eu já acho estranho, porque os carros da Prefeitura de Prudente têm placa de Rio Preto. Mas os motoristas de aplicativo, Bruno, a Prefeitura quer que tenham placas de Prudente. Mas e por que o carro da Prefeitura não é obrigado, então? Então, aí tem que perguntar pro prefeito. Não, isso é um caso que nós vamos levantar, sim, a partir de agora. Agora, o carro, né? Isso não é culpa, gente, vamos deixar claro, não é culpa do prefeito, não é o prefeito que estava dirigindo, não é o carro oficial do prefeito, nada disso. É um funcionário público, agora vai instalar o radar, quem tem que dar o exemplo é o funcionário público. O carro está lá lotado, Presidente Prudente, né? Placa de Rio Preto e andando a 90 por hora na avenida. Faça-me um favor, vamos dar um exemplo, por favor, tá bom? Secretaria de Obras, fica o recado aí, se você quiser apurar. Não sei se tem tacógrafo, se tiver dá pra pegar. Então, não sei quem que tava nessa velocidade. Ney Rena é o secretário. Mas eu não sei se é o Ney que tava dirigindo. Sim, não posso afirmar quem é, só era um veículo. Mas é ele que poderia verificar isso daí. Exatamente. E tem mais notícia local, Bruno. Importante. Que tá gerando polêmica, hein? Manda, Divaldo, é a voz do Divaldo Cerezini aqui no Conexão Prudente. Prefeito Nelson Bugalho veta a publicação de atas dos conselhos da Prudenco. Como traz aqui o portal Prudentino, né, fruto do trabalho da comissão especial que foi instaurada na Câmara Municipal, que nós já repercutimos aqui, uma das questões foi trazer maior transparência às decisões da Prudenco. E eles pediram que as informações fossem divulgadas de maneira mais célere e fizeram um projeto de lei instituindo que isso daí deveria acontecer no máximo em 15 dias, divulgar as informações contábeis e demais decisões deliberativas, né, da empresa. A outra questão também que eles abordaram foi que as atas dos conselhos de administração e do conselho fiscal da empresa e demais órgãos superiores, elas fossem publicadas no portal de transparência da própria empresa no prazo de até 20 dias da sua aprovação. Então, para o nosso ouvinte entender, quando há uma reunião da diretoria, dos conselhos, isso daí é feito um documento que se chama ata da reunião e nele consta tudo aquilo que foi discutido, as posições de cada um que esteve presente. Isso daí depois é conferido por todos os membros, eles assinam e a Câmara fez um projeto de lei para que isso daí fosse divulgado para o público em geral no prazo de até 20 dias depois que todos assinassem. E o prefeito Nelson Bugalho vetou esse trecho porque ele não gostaria que isso daí tornasse público a integralidade da ata, né? Só uma parte resumida dela, como acontece hoje, que seria publicado, tá? Agora, o porquê disso daí é o que cabe à prefeitura explicar, né, Bruno? E eu gostaria também, Divaldo, eu vou ser sincero, eu não tenho essa informação, vou levantar e buscar e já coloco, que se nossos companheiros de bancada souberem, podem me responder. De praxe, como funciona com autarquias que são... porque é uma economia mista, mas é praticamente, 99%. Quando majoritariamente a acionista majoritária da empresa é o município ou o estado ou a União,
o que diz a lei, o que diz o entendimento, deve ter um entendimento para isso, e eu acredito que seja pela publicidade, transparência, que é o que permeia a política, deveria permear no Brasil. Quando se trata de conselhos de órgãos públicos, ou mesmo os conselhos municipais que nós temos, isso daí acontece, né? A divulgação da integralidade das atas. No caso de empresas, isso daí não é comum realmente acontecer, só os fatos mais relevantes. Agora, como você bem lembrou, Bruno, e nós já dissemos aqui em ocasiões anteriores, a Prefeitura tem 99,57% da Prudenco. Além disso, é importante que o nosso ouvinte se lembre que a Prefeitura é o único cliente da Prudenco. Então ali não vai haver informação estratégica que a Prudenco, a empresa, precise guardar. Porque o único cliente é a Prefeitura, que é dono de quase toda a empresa, não tem por que esconder nada de quem paga essa conta, que é o munícipe. O sócio da empresa é o munícipe, né? E para quem... a Prefeitura tem esses 99,57% e esse restantezinho, para quem não sabe, é dividido por diversas pessoas. Inclusive, o Bruno não vai se lembrar da Aviação Brasília, mas a Aviação Brasília, ela consta na lista de sócios da Prudenco. Mas então, Divaldo, por que isso? Eu gostaria de entender, não é uma prática comum. O que acontece? Por que tem pessoas que são sócias de uma autarquia que presta serviço ao município? Pois é, Bruno, essa é uma outra questão também que remonta lá à fundação da empresa, né? Nós temos diversas pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas que têm. Eu, inclusive, tenho um documento que foi emitido pela própria empresa numa requisição que eu fiz, dizendo quem são os sócios e a quantidade de ações de cada um. Tem o falecido ex-prefeito Agripino Lima, tem alguns empresários da cidade que ainda tem. Eu entendo que essas pessoas não têm participação alguma nas decisões da empresa, até porque a prefeitura tem 99,57% dela, né? Mas essas pessoas não teriam que responder solidariamente com a dívida? Dentro da parte que lhe cabe, né? Daquele zero nada, né? Agora, olha, vamos levantar por que existem essas pessoas no quadro societário da Prudenco? Porque tem que ter um motivo, é algo incomum, né? Porque assim, ainda é uma autarquia que não é de dar lucro, né? É prejuízo. Só tem dado prejuízo. Até o Jonatas trouxe aqui essa semana a notícia de que o empréstimo para a fundação da empresa vai acabar de ser pago daqui a 4 anos, né? É isso, 11h57 e a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão de Dias Toffoli para suspender os dados do COAF. Vamos acompanhar aí com a Alexandra Fiore. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu nesta terça-feira da decisão tomada na semana passada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu a consulta ao COAF em casos de investigações de crimes financeiros. Toffoli determinou que a consulta aos dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras só pode ser feito com autorização judicial. Dodge quer esclarecimentos sobre o alcance da decisão, quais processos ficam paralisados até o julgamento do caso pelo plenário do STF, marcado para 21 de novembro. Toffoli considerou que o repasse de informações por parte do COAF, da Receita Federal e do Banco Central para o Ministério Público e polícias estaria gerando multiplicação de decisões divergentes nas instâncias inferiores e que a suspensão de ações é salutar à segurança jurídica. De acordo com a decisão do presidente do STF, até que o plenário julgue o caso, o COAF não poderá enviar relatórios de inteligência financeira. Raquel Dodge afirma que a decisão de Toffoli prejudica a imagem do Brasil no cenário internacional, principalmente junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, onde o compartilhamento de dados é uma das orientações do grupo. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Conexão Prudente. 11h58, 11h58, tá aí, a PGR recorreu e tomara que o Dias Toffoli volte atrás, porque essa decisão não está só ajudando políticos, não, nem só o Flávio Bolsonaro, que tá enrolado lá com o Fabrício Queiroz, tá ajudando muito criminoso, muito traficante, assaltante, todo tipo de criminoso, os do colarinho branco, os que não são do colarinho branco. 11h59, já vai acabar agora o nosso programa, mas já está no site da Prudente AM
a listagem de acidentes, enfim, o estudo para a colocação dos radares. Divaldo Ceresini, obrigado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Prudente, Conexão Prudente. Obrigado, Jonatas Caetano. Um abraço, Bruno Maluri, Divaldo Ceresini. Amanhã estamos de volta. Obrigado a você, nosso querido ouvinte. Amanhã tem mais. Tchau. Conexão Prudente. Conexão Prudente. ZYK